E agora, quais os próximos passos da monarquia britânica? Fala, meus queridos, como estão? Sou Pedro Gonçalves e vamos lá, eu estava gravando outras pautas, mas devido ao falecimento da rainha Elizabeth II, muitas pessoas ficaram com essa dúvida e algumas mandaram mensagem sobre, e agora, como é que impacta? Como é que impacta? Para resumir, vai ficar basicamente a mesma coisa, e também não vai ficar. Com o falecimento da rainha Elizabeth II, e uma coisa interessante é que aqui no Brasil nós chamamos de Elizabeth II, mas nos países de língua espanhola e em português de Portugal o pessoal chama de Isabel II, assim como chamam o príncipe Charles, agora rei, de Carlos. Então, agora com o falecimento da Elizabeth II, chega o rei Charles III, ou Carlos III, assume aos 73 anos de idade. Politicamente, pouquíssima coisa vai mudar. Pouquíssima coisa vai mudar. Porque a monarquia ela é muito mais simbólica do que política. Haverão efeitos? Com certeza vão. Com certeza vão. Mas ela é muito mais simbólica. Tanto que para o Reino Unido, principalmente para a Inglaterra, movimenta demais a economia com o turismo e com viagens e o comércio local. Aquilo ali rende muito dinheiro para o país. Mas o que funciona de fato é o parlamentarismo, que temos vídeo aqui falando sobre parlamentarismo. No instante que a rainha Elizabeth II faleceu, o protocolo de London Bridge já começa a acontecer. O protocolo ele é diversos passos que já estavam programados para o falecimento da rainha Elizabeth II, porque movimenta demais todo o Reino Unido. Claro, tem um efeito mundial, mas ali principalmente no Reino Unido. Então, ao ter o falecimento, tem todo um esquema de acontecimentos, que é esse protocolo de London Bridge, que o primeiro-ministro é avisado, the London Bridge is down, e ali começa. Então, as emissoras vão ser avisadas, elas têm um protocolo de como reportar isso, o momento, a forma que tem que acontecer, como o palácio avisa, como a população sabe, como os eventos vão ocorrer, o momento exato que o príncipe Charles se torna o rei Charles III, o quanto tempo vai ser a coroação, enfim, tem todos os protocolos ali. Impacta também na economia, porque a moeda vai mudar, então eles têm que emitir uma nova nota e começar a trocar aos poucos da movimentação. Então, agora sai o rosto da rainha e entra do rei Carlos III, e além disso, o hino volta a ser God Save the King, né? Deus salve o rei, não mas Deus salve a rainha, como foi durante esses 70 anos do reinado de Elizabeth II. Mas assim, a política vai seguir igual, Liz Truss vai seguir sendo a primeira-ministra, o reinado de Charles ele pode diminuir de países, isso porque diversos países que fazem parte da Commonwealth, né, o bloco do antigo Império Britânico com diversos países, muitos deles querem se tornar repúblicas e não mais reportar a monarquia, aquela figura monárquica. Né? Como tem diversos países, como a Austrália, os próprios países do Reino Unido, Canadá, Jamaica, Bahamas, enfim, uma porrada de países, realmente são muitos países. E alguns querem sair porque querem se tornar república. Não querem mais ficar preso àquela imagem. Por diversos motivos, cada país tem o seu. Muitos, porque tem um custo alto, seguir com a monarquia tem um custo alto, né? Você banca a monarquia, querendo ou não. E outros, porque para muitos países aquilo ali, na verdade, eles estão reverenciando o colonialismo, porque eles foram colonizados. Teve até um caso aí recente de uma senadora que chamou a rainha de colonizadora, mas para os povos originários da Austrália, e de fato, aquela bandeira representa a colonização, o extermínio de um povo. Então, é muito complicado isso aí, e tem diversos países que estão fazendo esses movimentos para saírem desse bloco e se tornarem repúblicas. E também uma coisa assim, a monarquia ela também tem um simbolismo muito interessante para o Reino Unido, para a Inglaterra, que é dar, de certa forma, uma ofuscada nos problemas.
O Reginaldo Nasser, professor de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC São Paulo, ele tem uma fala que eu achei muito legal, muito interessante e quis trazer aqui para o vídeo. A monarquia acabou tendo esse tipo de representação de um imaginário e a figura da rainha acho que é uma boa ideia de dissimular todas as associações do Império Britânico. Então, por exemplo, a guerra com o Egito não foi guerra, invadiram o Egito, Inglaterra, França e Israel na Guerra de Suez em 1957. Mas isso tudo ficava com o primeiro-ministro, a rainha paira sobre o bem e o mal. Então, é uma função política que ela tem nesse momento do colonialismo, é justamente não olhar para o colonialismo. E eu gostei dessa fala dele, porque é isso. A rainha, ela tinha essa vantagem, né? A monarquia, ela tem essa vantagem, porque ela fica ali naquela pose simpática, representativa, apática a algumas decisões do governo, que não opina sobre assunto X ou Y, fica naquilo ali, naquela figura carismática, onde pessoas das mais diversas opiniões gostam daquilo, simpatizam com aquela imagem, tem uma importância simbólica no imaginário daquela pessoa, aquela representação da rainha. Então, você cria uma imagem do chefe de Estado sendo a rainha e dá uma passada de pano, você acaba não vendo tanto o primeiro-ministro agindo e toda a política, o governo agindo em si. N problemas, uma porrada de problema interno e externo, relações ali complicadas, mas segue ali a figura de uma simpática rainha, agora de um simpático rei, entendeu? A monarquia tem diversos problemas, tem diversos escândalos, tem diversas coisas internas. Se nós pesquisarmos também sobre a princesa Diana, dava para ver o quão complicado era o interno daquilo lá. Tem muita sujeira por trás, que são, obviamente, ofuscadas pela importância simbólica que aquilo tem. Tá, então quer dizer que não muda nada. Não muda nada, a política vai seguir igual. Sim, sim. Mas esse negócio de que a monarquia ela é realmente zero na influência política não é bem assim. Tem sim uma influência política, rolam umas conversas por fora. E saiu um memorando esse ano, dia 27 de julho, falando sobre a influência da rainha no governo, das decisões do governo escocês. E se tinha no governo escocês, claro, muito facilmente poderia ter influência em outros governos. E afirmava que a rainha Elizabeth II, ou Isabel II, altere secretamente projetos de lei que passam pela sua aprovação antes de mesmo chegarem ao parlamento. O caso reafirma que já havia sido exposto em 2021, de que a monarca teria uma influência na legislação do país e havia vetado cerca de 67 propostas legislativas da Escócia, no chamado consentimento da rainha. No ano passado, 2021, foi revelado que esse procedimento havia sido usado pela soberana nas últimas décadas para fazer propostas privadas e mudanças na legislação do Reino Unido. O documento revela uma série de instâncias entre 1961 e 2021, das quais Elizabeth II usou o seu privilégio para influenciar ministros para mudar a legislação inglesa a seu favor. No ano passado, por exemplo, seus advogados secretamente pressionaram os ministros escoceses para que mudassem uma lei proposta para isentar a terra privada da rainha na Escócia de participar de uma grande iniciativa de cortes de emissão de carbono. Novamente, se fazia isso com a Escócia, poderia fazer com outro país. Ou seja, não tem tanto significado político, eles não têm tanta influência política nas decisões, mas eles conseguem botar um pouco o dedinho ali para intenções próprias, né? Na relação quanto a políticas socioeconômicas, relações internacionais do Reino Unido, quem vai mandar é o parlamento, é agora a Liz Truss que assumiu como primeira-ministra. Enfim, nesse sentido da política não muda, vai seguir a mesma coisa. O que vai ter agora são todas as questões do protocolo de London Bridge. Príncipe Carlos III assume, mas provavelmente vai seguir a mesma coisa. Se tiver uma mudança, é na questão ali de alguns países saírem, virarem, no caso, repúblicas, e se já havia uma certa influência ali em algumas decisões parlamentares, vai seguir tendo, vai seguir a mesma coisa e vamos acompanhando. Lembrando que se você tem curiosidade sobre parlamentarismo, tem um vídeo aqui sobre parlamentarismo. Enfim, muito obrigado. A primeira pessoa que me questionou sobre o assunto foi a Patrícia Nunes. Muito obrigado. Lembrando, se você tem alguma dúvida, mande aqui o comentário. Quer saber sobre um assunto, mande nos comentários. É para vocês que eu faço isso, então muito obrigado pela participação. Um forte abraço, um beijo e até mais.